Paz, alegria, meu irmão, minha irmã. Que impressionante o Evangelho. Nós vamos ver Jesus que mostra que ele não tem medo de críticas. Jesus pede uma avaliação. Você já fez isso alguma vez com as pessoas que te rodeiam? Você já quis ouvir a avaliação das pessoas em relação a você? Olha só que humildade que Jesus mostra aqui nesse Evangelho. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Diz assim, certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu? No dizer das multidões. Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente anunciar isso a alguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, que ensinamento nós temos nesse Evangelho hoje. É claro que aqui nós vamos ver o primeiro anúncio da paixão de Cristo e aqui nós vamos ver também ainda a confusão no entendimento de Messias dos discípulos. Ele é o Cristo de Deus. Malaquias vai dizer que esse Cristo de Deus é o Messias que vai entrar triunfante em Jerusalém. Mas aí já o profeta Isaías já vai dizer que ele é o servo sofredor, ou seja, está certo pensar nesse Messias triunfante, mas também o Messias, o servo sofredor. Mas ainda havia uma confusão, no tipo de Messias. Mas não é o detalhe aqui nesse Evangelho. Vamos deixar para um outro momento. Mas um detalhe aqui é que Jesus ele se preocupa, ele pergunta dos discípulos, ele quer saber o que eles estão pensando. Ele quer saber da multidão, o que as pessoas pensam sobre ele, e depois os discípulos. É muito interessante esse momento aqui. Ele quer saber, os discípulos que estão mais próximos dele, o que eles veem, qual é o entendimento que eles têm. Ele sabe muito bem, tem consciência de que a opinião das pessoas, às vezes elas não valem tanto, porque às vezes as pessoas elas têm algumas opiniões, elas querem afirmar coisas boas para nós, mas sendo que a realidade é outra. Às vezes as pessoas elas veem o nosso lado ali, o nosso lado bom, mas não conhecem o nosso lado ruim. Às vezes acontece isso, é claro que não é o caso de Jesus aqui. O caso de Jesus é outro. Mas nós precisamos aprender com essa pequena atitude de Jesus. Porque às vezes nós não aceitamos as opiniões das pessoas. Quanto mais perguntar, nós não aceitamos as críticas das pessoas. E tem um ditado que diz assim: aonde a fumaça tem fogo. Às vezes as pessoas falam, criticam, elas comentam certas coisas e a gente não aceita, Então, aonde a fumaça tem fogo, porque tem coisas que nós não enxergamos em nós mesmos. Tem muitas coisas que nós não conseguimos perceber e as pessoas percebem. Por isso que é importante esse questionamento. O que você pensa de mim? Como você me vê? Olha só, seria para nós um desafio fazer isso. Seria para nós um desafio chegar com as pessoas, ouvir das pessoas mais distantes, elas têm uma visão, mas quem está mais próximo, por isso que Jesus faz duas perguntas, O que dizem as pessoas e vocês que estão mais próximos de mim? Então uma coisa é o que as pessoas que não me conhecem tão bem dizem de mim. Outra coisa é o que minha família diz, as pessoas que estão mais próximas. E isso é muito importante para a nossa avaliação, para a nossa mudança. Se nós não soubermos acolher as críticas, não tem mudança. Se nós não soubermos acolher a avaliação, o feedback das pessoas que estão mais próximas, não tem mudança. Por mais que às vezes seja de maneira meio que para acusar, mas a gente pode peneirar isso, a gente pode ponderar e pode pegar essa crítica e começar a pensar, tem que mudar isso aqui, tem que refletir sobre isso aqui. É importante para nós.
É importante para a nossa mudança, para a transformação do nosso caráter, é importante para as nossas atitudes, para as nossas reações serem melhores, serem mais cristãs. Por isso, Senhor, nós te pedimos a graça de um coração humilde, capaz de acolher as críticas. Por mais que às vezes sejam críticas bem severas, mas que nós possamos aprender a ponderar essas críticas e, a partir delas, trazer essa mudança ao nosso caráter, ao nosso coração. Dá-nos a graça, Senhor, de um coração que sabe acolher e meditar sobre as críticas das pessoas, mas não para desanimarmos, mas para nós realmente mudarmos de vida, para sermos cristãos melhores e também não melhores do que os outros, mas melhores para os outros. Um grande abraço fraterno, que Deus abençoe grandemente a sua vida.